Olá, bem-vindos ao nosso canal. E hoje um tema que eu escolhi em razão até de algumas ponderações aqui no consultório, se trata da síndrome do pânico. Síndrome do pânico é um mal, um transtorno de ansiedade que tem afligido muitas pessoas. A síndrome do pânico faz parte ainda de muitos estudos, né, buscando a origem. Existem alguns estudos que demonstram que pode ser até uma questão até química, buscam até uma possibilidade genética, né? E existe a síndrome do pânico, que ela é originada de algum trauma existente, né? Alguma situação que ocorreu, vamos imaginar também, na infância, que de repente vem a ser deflagrada em um momento posterior na vida de uma pessoa. Mas o que eu quero colocar para vocês é o que é a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é um medo muito grande que a pessoa tem de sofrer um grande dano, chegando até a imaginar que causaria a sua própria morte. É o medo da morte, do grande dano. Certo? Então, a pessoa não percebe, de repente, a situação começa a ocorrer, a situação corporal. O que é isso? A síndrome do pânico pode dar, são vários sintomas. Sudorese, né? Quer dizer, suor exagerado, taquicardia, batimento cardíaco acelerado, né? Dificuldade na respiração, né? Eu tenho dificuldade de puxar o ar, a pessoa começa a passar mal. E aquilo, a impressão que ela tem, que ela vai sofrer um grande dano, ela vai ter um infarto, ela vai ter alguma coisa que vai lhe causar um grande, e está lhe causando, não é que vai, ela está lhe causando um grande temor, um medo insuportável, que é o medo da morte. Esse é o pânico. Vem de uma hora para outra, seja porque às vezes está ligado ao ambiente onde a pessoa se encontra, às vezes está ligado a uma situação, a um monte de gente, né? E isso, vamos dizer assim, determina de maneira até inconsciente a sensação de perigo. Essa sensação de perigo, ela não é real, né? Por vezes, a pessoa não vai morrer, mas a percepção dela é que ela está correndo esse risco e pode morrer sim. Então ela fica ansiosa, ela quer resolver essa crise, ela quer sair dessa situação. É uma situação que, dependendo da pessoa, a crise transcorre em minutos, 30 minutos, 40, uma coisa assim, e a pessoa nesse momento ela fica muito ansiosa, ela sofre demais. Eu até estou ansioso para falar, né? Porque a pessoa quer sair, quer resolver. E muitas vezes ela não consegue resolver. O que se faz? Pede para ela controlar um pouco a respiração. Calma, acolha essa pessoa. Acolha a pessoa. Tenta mostrar para ela que ela está segura, que não vai ocorrer. Claro, se existe um histórico de infarto, até é bom levar um médico, né? Até para verificar se é ou não é, o que está ocorrendo. Crise de ansiedade dá isso, né? Então, a pessoa tem essa sensação de que vai ocorrer
um grande dano, e essa sensação vem pela própria sensação corporal. Não é só psíquica, mas é corporal. É uma questão que vem, é batimento cardíaco, é falta de respiração, é sudorese, os olhos, a visão ficam meio turvos. E tudo isso vai causando uma aflição para essa pessoa. E a aflição é real. O dano pode não ser real, mas a aflição ela é muito real. Então, nesse momento que nós estamos falando da síndrome do pânico, de toda essa condição, o que se busca fazer? Tranquilizar a pessoa. Você que está sendo, de repente, a testemunha, a pessoa que está junto com essa pessoa, tem que manter a sua calma também. E acalmá-la. Procura, diz para ela, respira, controla um pouco a tua respiração, calma. Você vai ter que controlar também a sua ansiedade, tá certo? Ansiedade. Deve ser levado ao médico, sim, porque a síndrome do pânico necessita de um tratamento medicamentoso e deve ser feita uma terapia. Para quê? Para que a pessoa fale dos seus receios. Porque a pessoa que sofre do síndrome do pânico, ela fica em alerta, porque isso atrapalha a vida dela. Então ela fica em alerta, ela sempre está com medo de ter uma síndrome na rua, em algum lugar, atrapalhar de repente a família, ela começa até a se retrair um pouco para não causar danos aos outros ou não causar dano a si mesma, certo? Então é muito constrangedor, é muito difícil para essa pessoa, porque ela fica nesse estado de alerta. A luzinha amarela está sempre ligada e isso é prejudicial. Então, o que a gente indica? Medicamento, leva ao médico, psiquiatra e terapia. Esse tratamento em conjunto é muito bom. Aí a grande pergunta, vai sarar? Vai curar? Veja, essa é a grande pergunta que todos nós fazemos diante da origem, né? Qual é a origem dessa síndrome do pânico? A tendência é falar a respeito e acalmar mais, né? Deixar um pouco menos a ansiedade aflorar, porque você vai falar dos seus medos, dos seus receios, até de onde de repente ocorreu, onde pode ocorrer, e até muitas vezes na sala de espera do próprio médico, às vezes pode ocorrer uma sensação ruim. Por quê? Porque inconscientemente ali tem um histórico. De repente o médico tem uma ligação com a síndrome do pânico e você fica com medo. A pessoa tende muitas vezes, depois de, vamos dizer assim, saber controlar, começar a sentir as mãos suando, de repente começa a sentir um pouco de tensão, a respiração começa a dificultar. Então a tendência é que a pessoa comece, está me dando algum sinal, está me dando algum sintoma, vou me controlar, né? Respira, às vezes sai um pouquinho, vai tomar um ar, vai fazer alguma coisa para controlar. Sim, isso pode ocorrer. Pode ser que a pessoa aprenda também a mudar um pouco o foco, né? Eu morro de medo de ter, estou sempre focado, ali eu posso ter, ali eu posso ter. Tenta mudar, vai no local, mas muda o foco. Pensa, por que você está indo nesse local? Pensa na comida gostosa, se for num restaurante, pensa nas boas companhias, muda um pouquinho o foco. Eu sempre coloco da seguinte forma, quando nós temos insônia, estamos deitados e acordamos de madrugada ou não conseguimos dormir, a tendência o que é? A tendência é ficarmos deitados e pensando, eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir. Olha a ansiedade que dá. Até eu já fiquei até ansioso, só nesse eu quero dormir, eu quero dormir, eu quero dormir.
muda o foco. Deita numa posição gostosa na sua cama e diz assim: vou relaxar. E não fica pensando que você quer dormir. Você não vai dormir se você ficar pensando assim. Então, muda um pouco o teu foco. Às vezes, eu sei que é difícil, não é fácil, é um exercício constante, mas às vezes nós devemos mudar um pouco nossos focos. Se eu tenho uma ansiedade relativa a alguma determinada situação, quem sabe seja uma boa condição eu mudar o foco a respeito disso. A maneira como eu enxergo. Não fique pensando, eu quero dormir, não vai dormir. Deita numa posição confortável, relaxa, que o sono vai vir. O que eu queria colocar para vocês, então, em termos de síndrome do pânico é: sim, afeta muitas pessoas, é difícil de controlar, mas tem tratamento para diminuir, para solucionar. Às vezes tem históricos de pessoas que de repente têm síndrome do pânico e até acaba desaparecendo a crise. Aí, lógico, é relativo a algum fato que ocorreu. A síndrome do pânico pode levar a outros fatos, a outros pânicos. Por exemplo, o pânico de avião, o pânico de dirigir, né? Então pode ocorrer isso também. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não está no controle. E aí tem pessoas que realmente têm muita dificuldade de viver a vida sem controle. Certo? Então o que eu queria trazer hoje para vocês é, na verdade, uma breve fala sobre a síndrome do pânico e a sensação que as pessoas têm quando estão realmente num surto deste, lá é a sensação de dano, de morte. Mas é uma sensação, a sensação é real e o dano não é real. Certo? Bom dia para vocês.